Eventos finais, alguns tópicos do capítulo 14, o alto clamor. Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas. Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas e não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para estes últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Entre eles, os católicos, existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilha, e Deus operará em seu favor. No capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. A queda de Babilônia ainda não é completa. Ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Como isso é efetuado? Obrigando os homens a aceitarem um sábado espúrio. Contudo, não se pode ainda dizer que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. A queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse capítulo 14, verso 8, está ainda no futuro. Quando os seus pecados se acumulam até ao céu, quando a lei de Deus for finalmente invalidada pela legislação. A última mensagem de advertência da parte de Deus. O Senhor deu às mensagens de Apocalipse 14 o seu devido lugar na sequência profética e sua obra não deve cessar antes do fim da história terrestre. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, versos 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo. Essa passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do Apocalipse 14, verso 8, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que esta mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido.
milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. O coração da última mensagem de Deus. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus, com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. A mensagem avançará com grande poder. Quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará desta glória. É a chuva serôdia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e mais poderosos. Esta mensagem de Apocalipse 14, de 9 a 12, abrange as duas mensagens precedentes. Ela é representada sendo dada em alta voz, isto é, com o poder do Espírito Santo. Quando a terceira mensagem se avolumar no alto clamor, grande poder e glória acompanharão sua proclamação. Os semblantes do povo de Deus resplandecerão com a luz do céu. Por entre as sombras cada vez mais profundas da última e grande crise da terra, a luz de Deus resplandecerá com maior brilho e o canto de confiança e esperança ouvir-se-á nos mais claros e sublimes acordes. Segundo está predito no capítulo 18 do Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder pelos que transmitem a advertência final contra a besta e sua imagem. Semelhante ao movimento de 1844. O poder que agitou o povo tão vigorosamente no movimento de 1844 será revelado outra vez. A mensagem do terceiro anjo não será divulgada em sussurros, mas com forte voz. Vi que esta mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. Semelhante ao dia de Pentecostes. É com intenso anseio que aguardo o tempo em que os acontecimentos do dia de Pentecostes se repitam com maior poder do que naquela ocasião. João diz:
Vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, como no Pentecostes, cada pessoa ouvirá a verdade ser-lhe proferida em sua própria língua. Em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Deus usará instrumentalidades que nos surpreenderão. Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo, na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Não imagineis que será possível traçar planos para o futuro. Seja reconhecido que Deus está ao leme em todas as ocasiões e circunstâncias. Ele agirá de maneiras apropriadas e manterá, aumentará e edificará seu povo. O Confortador se revelará não de algum modo definido e preciso que o homem possa determinar, mas segundo a ordem de Deus, em ocasiões e maneiras inesperadas que honrem o seu próprio nome. Assim como outrora chamou pescadores para serem seus discípulos, ele suscitará dentre o povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto, e os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-os a levar a verdade para muitos lugares. Trabalhadores habilitados pelo Espírito Santo. Na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Estes meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações exteriores. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. As almas que buscam diligentemente a luz e que aceitam de boa vontade todo o raio de iluminação divina vindo de sua santa palavra
Unicamente a essas será a luz comunicada. É por meio dessas almas que Deus revelará aquela luz e poder que iluminarão toda a terra com sua glória. Disciplina de espírito, pureza de coração e pensamento é que são necessários. Isto tem mais valor do que admirável talento, tato ou conhecimento. Uma mente comum, acostumada a obedecer ao assim diz o Senhor, está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Deus usa até os indoutos. Os que recebem a Cristo como Salvador pessoal resistirão às provas e aflições destes últimos dias. Fortalecido por inabalável fé em Cristo, até mesmo o discípulo indouto conseguirá resistir às dúvidas e objeções que a incredulidade pode produzir e desmascarar os sofismas dos escarnecedores. O Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e sabedoria a que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. Aqueles que, pelos argumentos, não poderiam vencer os embustes satânicos, darão positivo testemunho que confundirá pretensos homens instruídos. As palavras sairão dos lábios de pessoas indoutas com tal poder e sabedoria convincentes que haverá conversões à verdade. Milhares se converterão pela influência do seu testemunho. Porque o indouto terá esse poder que o instruído não possuirá? Pela fé em Cristo, o indouto penetrou na atmosfera de pura e clara verdade, ao passo que o instruído se afastou da verdade. O homem pobre é testemunha de Cristo. Ele não pode apelar para histórias ou para a pretensa ciência superior, mas colhe poderosas evidências da palavra de Deus. A verdade que ele profere sob a inspiração do Espírito Santo é tão pura e notável e contém um poder tão inquestionável que o seu testemunho não pode ser contestado. Crianças proclamam a mensagem. Muitos, mesmo entre os iletrados, proclamam agora as palavras do Senhor. Crianças são impelidas pelo Espírito a ir e declarar a mensagem do céu. O Espírito será derramado sobre todos quantos se submeterem às suas sugestões e pondo à margem todo maquinismo humano, suas regras inibidoras e cautelosos métodos, proclamarão a verdade com a força do poder do Espírito. Quando os seres celestiais perceberem que os homens não apresentarão mais a verdade com simplicidade como Jesus fazia, até as crianças serão impelidas pelo Espírito de Deus e por-se-ão a proclamar a verdade para este tempo. O ministério dos anjos. Os anjos do céu estão influindo em mentes humanas para despertar a investigação dos assuntos da Bíblia. Será efetuada uma obra muito mais ampla do que já foi realizada, e nem um pouco de sua glória irá para os homens, pois os anjos que ministram a favor dos que hão de herdar a salvação estão trabalhando de dia e de noite. Em nosso mundo, há muitos homens que são como Cornélio. Assim como trabalhou por Cornélio, Deus trabalha por esses verdadeiros porta-estandartes. Como Cornélio, eles obterão conhecimento de Deus pela visita dos anjos do céu.
Ao aliar-se o poder divino com o esforço humano, a obra se propagará como o fogo na palha. Deus empregará instrumentos cuja origem o homem será incapaz de discernir. Os anjos farão uma obra que os homens poderiam haver tido a bênção de realizar, não houvessem eles negligenciado atender aos reclamos de Deus. Amplitude mundial da proclamação. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra com a sua glória. Predisse com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. A mensagem do anjo que acompanha o terceiro deve agora ser transmitida a todas as partes do mundo. Deve ser a mensagem da colheita, e toda a terra se iluminará com a glória de Deus. Quando a tormenta da perseguição realmente irromper sobre nós, a mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. Em cada cidade da América deve ser proclamada a mensagem. Em cada país do mundo deve ser transmitida a mensagem de advertência. Durante o alto clamor, a Igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será comunicada a toda cidade e vila. Uma crise acha-se precisamente diante de nós. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar as grandes verdades para estes últimos dias. Não haverá muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e feito sua decisão. Então virá o fim. Reis, legisladores e assembleias ouvem a mensagem. Agora não nos parece ser possível que alguém tenha de ficar em pé sozinho, mas se Deus alguma vez falou por meu intermédio, chegará o tempo em que seremos conduzidos perante assembleias e perante milhares de pessoas por causa do seu nome, e cada um terá de apresentar a razão de sua fé. Então haverá mais severa crítica de toda posição assumida em defesa da verdade. Precisamos, portanto, estudar a palavra de Deus para saber por que cremos nas doutrinas que defendemos. Muitos terão de se apresentar nas cortes legislativas, alguns perante reis e diante dos doutos da terra, para responderem por sua fé. Os que não têm senão um superficial conhecimento da verdade não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar razões definidas da fé que possuem. Ficarão confusos e não serão obreiros que não têm de que se envergonhar. Que ninguém imagine não precisar estudar, visto não ter de pregar do sagrado púlpito. Não sabeis o que Deus pode requerer de vós. Multidões responderão à chamada. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à chamada, e os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas, assim como precipitadamente fora Ló retirado de Sodoma antes de sua destruição. Haverá um exército de crentes resolutos que permanecerão tão firmes como uma rocha durante a última prova. Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo e das igrejas, até da Igreja Católica, cujo zelo excederá consideravelmente o dos que têm estado apostos para proclamar a verdade até agora. Multidões receberão a fé e unir-se-ão aos exércitos do Senhor. Muitos que vaguearam longe do aprisco retornarão para seguir o grande pastor.
na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente ao mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora, eles estão aparecendo em todas as nações, entre toda língua e povo. E na hora da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam, sob pena de morte, o sinal de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, resplandecerão como astros no mundo. Milhares convertidos num dia. Milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja e unicamente o nome de Deus será glorificado. Milhares se converterão à verdade num dia, os quais, na hora undécima, verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia como houve no dia de Pentecostes, depois de os discípulos haverem recebido o Espírito Santo. Os sinceros de coração não hesitarão por mais tempo. Bom número não o vê agora para tomar sua decisão, porém estas coisas estão-lhes influenciando a vida, e quando a mensagem se fizer ouvir com grande voz, estarão preparados para ela, não hesitarão por mais tempo, adiantar-se-ão e tomarão sua atitude. Em breve virá a prova final a todos os habitantes da terra. Naquele tempo serão tomadas decisões imediatas. Os que se convenceram sobre a apresentação da palavra se colocarão sobre o ensanguentado estandarte do príncipe Emanuel. Toda alma verdadeiramente sincera virá à luz da verdade. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência. Todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhe prestar obediência. Agora, os raios de luz penetram por toda parte, a verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor.